Gente, acabei de ler esse aqui. Livro bom, viu? Livro muito bom. É um livro que fala um pouco sobre os pressupostos, sobre as discussões envolvidas no movimento Black Power, que é um movimento que surgiu lá nos anos 60 nos Estados Unidos, e era um movimento político que reivindicava poder para o povo negro. E esse poder era o poder político. Então ele reivindicava que houvesse pessoas negras para serem votadas e para votar, reivindica que pessoas negras estivessem em locais de tomada de decisão, para que assim eles pudessem organizar uma sociedade que pudesse melhorar a sua qualidade de vida. Esse livro vai sintetizar o que essa galera pensava e vai dar alguns exemplos de algumas tentativas que aconteceram. Obviamente, nem todas deram certo, né? O poder branco nos Estados Unidos é muito forte e eles têm as suas próprias formas de utilizar uma conquista do povo negro de forma tão esvaziada que essa conquista perde sentido em alguns momentos, né? E aí eles vão exemplificar aqui algumas cidades onde isso aconteceu. É um dos livros que você fala, Tó, leia. Você vai ser um ser humano melhor depois disso. Porque existe uma abordagem muito sincera, muito direta e reta do que é que precisa ser feito para a gente poder melhorar uma realidade com a qual a gente não está satisfeito. Eles pensam de forma bastante racional, ao meu ponto de vista, né? A utopia, que é pensar uma instituição, uma nova forma de viver a partir do zero. E muitas pessoas pensam que isso é loucura, mas que outra escolha a gente tem, não é mesmo? Porque tudo que a gente conhece até hoje nos levou para esse lugar onde estamos. Estamos felizes? Então, acho que essa reflexão é extremamente importante. Esse livro também me mostra que esse movimento do Black Power, ele foi muito associado às teorias do Malcolm X. Isso porque Black Power reivindicava uma independência do povo negro. Então, eles queriam pessoas negras nos locais de poder. Eles queriam, ao invés de escolas integradas entre negros e brancos, eles queriam escolas de qualidade para o povo negro, não necessariamente integração entre negros e brancos nas escolas. Em diversos aspectos, eles foram associados ao movimento do Malcolm X porque eles eram tidos como separatistas. Mas no livro, eles fazem questão de dizer que não é esse o caso. O movimento do Malcolm X, da Nação do Islã, houve um momento em que eles reivindicavam que nos Estados Unidos fossem cedidos 5 estados, né, 5 condados, acho que esse é o nome lá, para que se criasse uma nação negra independente. Então, a Nação do Islã e o Malcolm X, nessa primeira fase dele, né, eram abertamente separatistas, eles queriam viver separados. Mas o movimento do Black Power, ele reivindica uma coisa um pouco diferente. Ele reivindica uma organização do povo negro para reconhecer-se, para entender os seus interesses e para se tornar um grupo poderoso que possa trocar, que possa negociar, que possa entrar no jogo político com os outros grupos, a fim de impor os seus interesses também, assim como o povo branco tem se feito, né? Talvez não assim como, porque o que eles reivindicam é uma sociedade diferente do que a que está posta, né? Eles não querem só inverter o jogo político, eles querem mudar as regras do jogo. E existe essa associação, principalmente quando eles criticam a integração nas escolas, mas é diferente. Né? Existem aspectos que são diferentes. É interessante perceber a influência do Malcolm X nessas teorias, assim, eles não fazem associações diretas, mas muito do que está nos discursos do Malcolm X está aqui também nesse livro. Então, esse sistema de opressão nos Estados Unidos, que foi tão diferente do que rolou aqui no Brasil, ele produziu um estado de ânimo desses grupos étnicos muito diferente do que rolou aqui no Brasil também. Esse método tão separatista dos brancos, no caso, tá?
tão segregacionista, que empurrava os negros para um canto para que eles pudessem ficar separados, ele deu um certo espaço para que os negros pudessem se organizar, pudessem se compreender politicamente. E isso não rola aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe uma coexistência, né, uma mistura, e uma hipocrisia, né, de negar o racismo por meio do mito da democracia racial, que desmantela com muita facilidade os esforços do povo negro de se organizar de forma bastante dissimulada, porque aí no fim o que é dito é que eu não tô sendo racista. Não é sobre raça, né? Sendo que no final é. Então, é interessante conhecer a realidade dos Estados Unidos da época, conhecer como esses povos se organizaram, para entender por que aqui foi tão diferente. Né? E se foi também tão diferente, porque temos aqui as nossas experiências enquanto movimento negro, né? Mas rolou de forma diferente. E muitas vezes as pessoas encaram isso como um menos evoluída de organização em relação aos Estados Unidos. Sendo que essa é uma visão um pouco preconceituosa, né? De enxergar a história desses povos oprimidos. Esse livro me levou a essas reflexões que já haviam sido iniciadas assim na minha mente, mas esse livro ele me dá mais material para pensar isso, assim. É um livro teórico, mas é um livro com uma escrita relativamente fluida e direta. Não é um livro que tenta mastigar muito o que quer ser dito para que você compreenda. Eles são diretos e retos, mas ao mesmo tempo eles prendem a atenção para poder explicar que essa mobilização é necessária, que a gente precisa se organizar, que as coisas não vão vir de mão beijada, que a gente não pode esperar a boa vontade daqueles que estão no poder para nos cederem um espacinho, a mesa. Isso não vai acontecer. Eles não têm motivos nenhum para fazer isso. Então, se nós queremos mudar a nossa qualidade de vida enquanto povo, não individualmente, mas enquanto massa, nós precisamos nos organizar.